queridos. Vim aqui fazer um vídeo por conta de pedidos. As pessoas têm me perguntado e fazendo pedidos. Pastor, Dia dos Mortos, dia 2 de novembro é o Dia dos Mortos. Posso visitar os mortos? O que nós podemos fazer? A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Existe alguma resposta da palavra de Deus quanto a isso? Como devo proceder, já que conheço a palavra de Deus e tenho alguns entes queridos meus que já partiram? Pastor, o que fazer? E agora? Este é o tema, esta é a pergunta desse momento para o dia 2 de novembro. Queridos, em primeiro lugar, eu preciso dizer para você que esse dia 2 de novembro foi criado pelos papas, pela Igreja Católica, para que pudessem visitar os seus mortos, os seus entes queridos. Outra questão importante de se dizer é que as pessoas, na sua grande maioria, elas visitam os cemitérios e visitam os sepulcros com uma outra finalidade. Deixa eu explicar para você. Por que a Igreja Católica instituiu o Dia dos Mortos, né? O Dia dos Finados, que significa dos santos fiéis, dos fiéis defuntos. Essa é a palavra. Finados é fiéis defuntos. Porque lá na Bíblia Católica existe um livro chamado Macabeus, e neste livro, no conteúdo deste livro, diz que nós devemos orar pelos mortos, orar pelos pecados deles, para que Deus se compadeça deles e possa fazer alguma coisa. Foi daí que nasceu o purgatório. O que é o purgatório? Talvez você está assistindo e não sabe o significado disso. Purgatório, segundo os escritos, as literaturas católicas e os ensinamentos católicos, né? É um lugar temporário, aonde a alma dessas pessoas que cometeram pecados fica por um tempo aguardando as orações das pessoas que estão vivas e ali elas possam ser justificadas, né? Purgar significa limpar, purificar. Essa é a palavra purgatório. Foi daí que nasceram as indulgências na Igreja Católica. Indulgir, né, significa aí orar para que haja purificação, significa perdoar, algo que alguém cometeu diante do juízo de Deus, agora através de uma oração que o padre, lá o Papa, né, indica alguma pessoa, olha, reza Ave Maria, Pai Nosso, etc. E aí a alma dessa pessoa é liberada desse lugar intermediário para ir ao paraíso. Olha isso, gente. E aí, pastor, a Bíblia fala sobre isso. Meu querido, você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 9 e o versículo 27, que diz muito claro ali que ao homem é dado viver nesta vida uma vez só e depois disso vem o juízo. Isso mesmo, exatamente assim. Depois de morto, não há o que fazer. Não há mais o que rezar. Não há o que lamentar para que essa alma chegue ao paraíso de Deus. Agora, a pergunta da qual eu estou aqui disposto a responder. Pastor, eu posso visitar os mortos? Queridos, nós não visitamos os mortos. Nós não oramos pelos mortos, até porque, repito, não há o que fazer por eles mais depois da morte. E visitar, pastor, não deve visitar os mortos. Às vezes nós visitamos lá o cemitério, a lápide, para ver como é que está, para fazer uma limpeza, para dar uma ajeitada, para talvez contratar uma empresa para que deixe bonito aquele lugar, né? Mas mais nada do que isto, nada além disso. Não precisa ser também no dia dos finados, né? Nós devemos ter um capricho, claro, com os nossos entes que se partiram,
há uma memória, há um carinho muito grande por aqueles que partiram. Nós amamos as pessoas das quais nós perdemos. Há pouco tempo atrás eu perdi a minha mãezinha, né? E a saudade ela só aumenta cada vez mais, cada dia mais, mas ficaram na minha memória apenas as coisas boas e belas que ela deixou para mim. E a saudade aumenta, o amor, ele não muda e não se apaga jamais e nem deve se apagar. Agora, orar, eu não posso orar, nós não devemos orar e nós não devemos visitar os mortos, até porque, queridos, eles não estão ali. Aqueles que morreram com Cristo estão nos céus e aqueles que partiram sem Cristo, sem se batizar, sem aceitar a Cristo, estes estão no inferno. É o que diz a palavra de Deus, e o inferno é o estágio intermediário da morte. Ele não é o final de todas as coisas ainda. O inferno existe no final de uma vida sem Deus. Eu sempre falo a respeito disso. E o paraíso existe para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Quem crer e for batizado, diz a palavra de Deus, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, queridos, nós não devemos visitar mortos. Você não está visitando ninguém ali. Apenas ali ficou um corpo, as cinzas, seus restos mortais que voltam ao pó, mas a sua alma agora está com Deus. Por isso nós não devemos visitá-los. O que nós devemos fazer nesses dia dos finados? Aproveitar o feriado. Apenas isso, né? É claro que nós vamos lembrar dos nossos entes queridos, é claro, mas nós não vamos fazer nenhuma homenagem a eles, certo? Nós não vamos fazer nenhuma oração a eles, até porque, queridos, nós oramos a um Deus vivo, nós não oramos para alguém que está morto. Não há mais contato, não há como voltar aqui na Terra, não há nenhum tipo de contato nenhum com aquele que se partiu. E nós oramos a Deus, esse sim, morreu e ressuscitou e pode nos ouvir as nossas orações. Portanto, fica a minha resposta aqui, amém? Eu creio que vai contentar aqueles que estão ouvindo nessa noite que antecede o dia dos finados, né? Então, que você possa agora ter uma prática de vida cristã e não essa vida católica, né? Que esse livro de Macabeus aí não se encontra na Bíblia Sagrada que nós conhecemos. Por isso também foi tirado aí do cânon sagrado. Nós não aceitamos, nós refutamos essa ideia por conta disso que está lá registrado no livro de Macabeus, até, se não me engano, no capítulo 2. Se você tem uma Bíblia católica, você pode procurar aí. Então, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aproveite este dia para dizer o seguinte: olha, aceite a Cristo enquanto vive, enquanto está nesta terra, porque quando nós partirmos daqui, nós poderemos, se nós aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, nós poderemos morar no paraíso de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.